O Sonhador da Quarta Dimensão, a saga de David Yonggi Cho e a igreja que tocou o céu. Das cinzas de uma nação devastada pela guerra e pela pobreza, ergueu-se um ministério que desafiaria todas as noções de limitação e crescimento. Esta é a história de David Yonggi Cho, um jovem budista sentenciado à morte pela tuberculose, que se tornou o pastor da maior congregação cristã do mundo. Sua saga não é apenas sobre números impressionantes, mas sobre uma fé audaciosa que ousou sonhar, visualizar e orar por milagres em uma escala monumental. A jornada de David Yonggi Cho, da beira da morte à liderança da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido em Seul, Coreia do Sul, é um testemunho extraordinário do poder da esperança, da inovação ministerial e de uma teologia que ensinou milhões a acessarem a quarta dimensão para transformar a realidade terrena. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. Das cinzas da guerra a um encontro divino. Nascido como Paul Yonggi Cho, em 14 de fevereiro de 1936, em Ulsan, na então Coreia ocupada pelo Japão, a infância de Cho foi marcada pela pobreza e pela turbulência. Criado em uma família budista, sua vida tomou um rumo desesperador na adolescência, após a eclosão da Guerra da Coreia. Aos 17 anos, ele foi diagnosticado com um caso grave de tuberculose. A doença era tão avançada que os médicos o enviaram para casa para morrer, dando-lhe apenas alguns meses de vida. Enquanto ele jazia em seu leito de morte, desprovido de esperança, um evento inesperado mudou o curso de seu destino. Uma jovem cristã, amiga de sua irmã, começou a visitá-lo. Dia após dia, ela falava sobre um Deus chamado Jesus, que era um curador. Inicialmente resistente e cético, Cho, confrontado com a morte certa, finalmente cedeu. Ele se agarrou à fé em Cristo como sua última esperança. Enquanto lia a Bíblia que a jovem lhe dera, ele teve um encontro poderoso e pessoal com Jesus. Em um momento que desafiou toda a lógica médica, ele foi milagrosamente curado de sua tuberculose terminal. Essa experiência de cura não apenas salvou sua vida, mas também acendeu nele um fogo inextinguível para compartilhar o evangelho que o havia resgatado. A Igreja de Lona e a visão dos células. Movido por seu chamado, Cho matriculou-se no Full Gospel Bible College em Seul. Foi lá que ele conheceu Choi Ja-shil, uma mulher mais velha que se tornaria sua mentora, parceira de ministério e, eventualmente, sua sogra. Em 18 de maio de 1958, os dois realizaram seu primeiro culto debaixo de uma tenda de lona esfarrapada, remendada com pedaços de caixas velhas, nos bairros pobres de Daejodong, em Seul. A congregação inicial consistia em Choi Ja-shil, seus 3 filhos e uma senhora idosa que se abrigou da chuva. O crescimento inicial foi lento e árduo. Cho, muitas vezes doente e fraco, pregava com uma paixão fervorosa. A mensagem era simples e poderosa: esperança, cura e prosperidade através da fé em Jesus Cristo. Em um país que se recuperava da devastação da guerra, essa mensagem ressoou profundamente. À medida que a igreja crescia, tornou-se evidente que um único pastor não poderia cuidar de uma congregação em expansão. Foi então que, inspirado pelo livro de Êxodo, Cho teve a visão que revolucionaria o crescimento da igreja moderna: o sistema de células. Ele treinou líderes leigos para hospedar pequenas reuniões em suas casas durante a semana. Esses grupos celulares tornaram-se o coração da igreja, fornecendo cuidado pastoral íntimo, evangelismo e discipulado. Enquanto o pastor principal pregava para a multidão aos domingos, a igreja crescia organicamente de casa em casa. Esse modelo permitiu um crescimento exponencial e ilimitado, uma inovação que seria estudada e copiada por igrejas em todo o mundo. A teologia da quarta dimensão e o crescimento explosivo. À medida que a igreja se mudava da tenda para um prédio em Seodemun e finalmente para a ilha de Yoido em 1973, o crescimento continuou a um ritmo espantoso. A chave para essa explosão não foi apenas estrutural, mas também teológica. Cho desenvolveu e ensinou o conceito da teologia da quarta dimensão.
Ele propôs que o mundo espiritual, a quarta dimensão, governa o mundo físico e material, a terceira dimensão. Segundo Cho, os cristãos poderiam usar as ferramentas da quarta dimensão: a fé, a visão, visualização, o sonho e a palavra falada, para moldar e transformar suas circunstâncias na terceira dimensão. Ele ensinou as pessoas a sonharem os sonhos de Deus, a visualizarem vividamente suas curas, bênçãos e respostas às orações, e a confessá-las com fé. Essa teologia da esperança capacitou uma congregação que havia conhecido apenas a privação a acreditar em um futuro de abundância e vitória. A Igreja do Evangelho Pleno de Yoido tornou-se um fenômeno global. De 5 pessoas em 1958, cresceu para centenas de milhares de membros, sendo reconhecida pelo Guinness World Records como a maior congregação do mundo, com mais de 800 mil membros no início do século XXI. A igreja em Yoido, com seu icônico domo dourado, tornou-se um símbolo do crescimento explosivo do cristianismo na Ásia. Influência global, controvérsias e anos finais. O impacto de David Yonggi Cho estendeu-se muito além da Coreia. Através de sua organização, a Church Growth International, CGI, ele viajou pelo mundo, ensinando seus princípios de crescimento de igreja e fé a pastores de todas as nações. Ele foi um autor prolífico, com seu livro A Quarta Dimensão, se tornando um best-seller internacional. No entanto, seu ministério não foi isento de controvérsias. Sua ênfase na prosperidade material atraiu críticas e acusações de pregar o evangelho da prosperidade. A maior provação veio em seus últimos anos. Em 2014, ele foi condenado por quebra de confiança e evasão fiscal, por ter causado perdas financeiras à igreja em um acordo de ações envolvendo um de seus filhos. A condenação, que resultou em uma sentença suspensa, manchou parte de seu legado e foi um período doloroso para ele e sua congregação. Apesar disso, ele continuou sendo uma figura reverenciada por muitos. Ele se afastou do cargo de pastor titular em 2008, passando a liderança para seu sucessor, mas permaneceu como pastor emérito. David Yonggi Cho faleceu em 14 de setembro de 2021, aos 85 anos, deixando para trás um legado complexo, mas inegavelmente monumental. A vida de David Yonggi Cho é uma história de contrastes impressionantes, de morte para a vida, de pobreza para a prosperidade, de uma tenda esfarrapada para um mega-templo. Ele foi um pioneiro que não apenas construiu uma igreja, mas desenvolveu um sistema que permitiu um crescimento sem precedentes. Sua teologia da quarta dimensão, embora controversa para alguns, deu a milhões de pessoas em todo o mundo uma estrutura para aplicar sua fé de maneira prática e cheia de esperança. Ele provou que a visão, quando combinada com uma oração fervorosa e uma organização inovadora, pode de fato mover montanhas. A saga de David Yonggi Cho permanece como um dos capítulos mais impactantes e inspiradores da história da Igreja moderna, um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé tem o poder de sonhar e construir um futuro que excede todas as expectativas humanas.